Oi, meu nome é Rodrigo Chops e eu vim aqui mostrar o meu processo de pintura de mural, do começo ao fim. Desenhar e pintar é uma coisa que eu faço desde que eu nasci, eu acho. Quando eu completei 18 anos, eu passei a trabalhar com artes circenses. E só depois de alguns anos, alguns aninhos, quando eu tinha lá os meus 30 anos, agora estou com 36, é que eu redescobri as artes visuais na minha vida. Por isso, para esse projeto, eu quis escolher uma pintura mural na rua, porque eu sempre gostei muito de arte de rua, com o tema circo de rua. Eu, que tenho muita experiência com circo de rua, passei a pensar uma imagem que melhor representasse isso na minha vida, né? Antes de falar sobre a pintura, gostaria de dizer que é fundamental o estudo diário dos fundamentos do desenho. Por exemplo, proporção, perspectiva, cores, luz e sombra. Tudo isso é muito importante para o estilo de pintura que eu vou fazer. Quando eu era criança, eu gostava muito de ler história em quadrinhos. E eu lia muito Spawn. E eu fui crescendo, aí o meu gosto por quadrinhos foi se refinando. Passei a ler Sandman, passei a ler Os Invisíveis. Além disso, eu também sempre gostei de ir a museus, exposições. Sempre gostei muito de olhar as pichações e grafites na rua. Eu gosto muito as letras, a forma das letras, a forma da construção que eles fazem, os letreiros. E eu gosto muito também de observar as propagandas publicitárias na rua, né? Bom, eu realizei essa composição a partir do meio digital. Eu tirei uma foto do muro que eu ia pintar, coloquei lá no programinha, eu uso Photoshop, mas pode ser em qualquer programa de edição de imagens. Eu uso uma mesa digitalizadora da Wacom. Eu passei a esboçar o desenho em uma outra camada em cima da foto, né? Você também pode fazer isso se você não tiver computador e nem o meio digital para desenhar. Você pode desenhar no papel na proporção do muro. É que eu fui pelo caminho mais confortável para mim, já que eu tenho esse material. O legal do digital é que, como você pode ver, eu posso desenhar uma figura e mexer ela à vontade, colocar ela em qualquer parte da tela, qualquer lugar do desenho. Isso você pode fazer desenhando num papel a figura que você quer e recortando. E aí você monta na proporção da tela do que você vai pintar, né? Em miniatura, você monta para você ir compondo a imagem, né? Monta as figuras, quantas figuras você vai fazer. Aqui, como você pode ver, esse monociclista em cima desse mundo, que para mim representa muito os viajantes, né? Que faz do seu chapéu o sustento diário, né? Ali na forma mais direta, que é você vai no farol, faz uma sequência de truques e depois passa o chapéu nos carros para que haja uma contribuição, né? Então eu acho que esse monociclista aqui, eu quis mostrar isso, que a arte de rua permite essas pessoas estarem geograficamente livres, né? Elas podem trabalhar em qualquer parte do mundo que tenha um farol ou uma estrutura de que as pessoas se encontram. Essa contorcionista cuspindo fogo. Eu gosto de balancear a energia masculina e a feminina, né, na minha composição, nas minhas composições. E eu acho muito legal, eu vi uma referência no Pinterest de um festival de arte de rua no, sei lá onde é, na Europa, em algum lugar na Europa. E aí o cara que eu não sei qual é, o artista, ele tem um traço bem cartoonizado e ele desenha esses carinhas cuspindo fogo, com a boca aberta e o fogo tá saindo de dentro da pessoa, e eu achei genial. E aí eu fiz uma leve cópia dessa ideia,
com o meu estilo de pintura, com essa contorcionista aqui, meio punk, né? Que eu acho também muito legal essa energia rebelde que tem no circo e na arte de rua. Eu quis colocar nessa moça. Um palhaço velho tocando um instrumento musical bem complexo que é essa sanfona. Eu coloquei esse palhaço mais idoso porque também eu acho que é uma coisa que se encontra na rua. Tem artistas de rua aí no mundo inteiro que trabalham com isso há mais de 30 anos. Eu acho que o velho traz esse simbolismo da sabedoria, né? Então a sabedoria da rua aí eu tentei encarnar nesse personagem que eu fiz. E o monociclista como fundo eu não usei nenhuma referência assim em foto, só para contorcionista eu usei essa referência e pro velho usei essa referência que eu transformei ele num palhaço, né? De início eu pensei em colocar nesse chapéu virado de ponta cabeça um trompetista, né? Um rapaz tocando trompete, como você pode ver aqui na filmagem. Mas eu acabei desistindo porque eu achei muita informação na minha composição. E aí eu pintei, mas eu pintei assim, é, só pra ter um guia, só pra me deixar mais. Assim como os desenhos também, porque eu vou usar mais as referências de fotografia do que esses desenhos, no caso da moça e do velho, né? E do palhaço. Eu quero usar as cores das tintas xadrez a partir da minha intuição. Eu não quero fazer nada muito programado. Agora, já composta a imagem, eu passei a me preocupar com a pintura no muro. Como material, eu vou ter que utilizar um pote com água, né? Um potezinho com água, um pincel pequeno, um médio e um grande, um rolinho pequeno e grande. Aí, ó, o lugar que eu comprei o rolinho, os rolinhos tem uns rolinhos bem baratos, pincéis também, e um pano, né? As tintas eu usei da linha xadrez, é, é aqueles potinhos, as bisnaguinhas, né? E elas têm várias cores. Eu usei um pouquinho da preta lá no final, só no acabamento. Usei azul, vermelha, amarela, usei ocre, usei roxo. E acho que basicamente foram essas. Para iniciar o meu esboço, normalmente eu utilizo um lápis quando a parede é lisinha. Mas como essa parede é toda chapiscada, como vocês podem ver aí na imagem, eu não consigo riscar com lápis, porque o lápis arrebenta, né? Eu poderia usar um teco de carvão, mas eu optei por fazer o esboço direto com a tinta. Utilizei mais água do que tinta, assim. Eu não deixei a tinta muito concentrada para marcar de leve, porque depois a gente vai cobrir todo esse esboço, né? E aí eu risquei as três figuras principais com o fundo. O meu esboço saiu errado de início. Isso eu poderia ter evitado fazendo marcações. Tem várias técnicas de marcações que são utilizadas. Uma delas é utilizando o celular, que facilita muito. Que você faz riscos na parede, né? Com tinta ou qualquer coisa, aí você tira uma fotografia e manda essa fotografia para um programinha editor de imagem. Tem o próprio Photoshop, tem também o Pixel, e você sobe lá no programinha a imagem, e aí você pega a imagem que você compôs e sobrepõe essa imagem com opacidade mais baixa. E aí é só você ir seguindo as linhas e fazendo as linhas por cima, seguindo de referência as linhas que você já fez lá no programinha, né? Com as linhas que você fez com a imagem que você compôs. Enfim, mas eu acabei corrigindo lá pra frente. E agora eu vou mostrar o meu processo aí de pintura do início e fim. Foram muitas horas que eu registrei, então foram pelo menos 4 dias de pintura que eu passei e eu registrei tudo. E que você acompanhe o processo dessa pintura e possa realizar aí a partir da sua percepção e intuição.
estudando sempre, tendo como base os estudos do fundamento. Tudo depende da prática do dia a dia. O dia a dia é isso que vai te levar ao sucesso.
No meio da pintura, eu me deparei lá na Vila Vivaldi com o jogo do Internacional, ali onde eu pintei na Rua Rufino, número 13, fica do lado do campo. A Vila Vivaldi é uma coisa assim maravilhosa que eu acho. Lá essas vilas bem mais tradicionais. E eu acho que tá ficando cada vez mais raro encontrar lugares assim, onde as pessoas saem para se divertir, para conversar, fazer churrasco na rua. Inclusive, enquanto eu fazia essa pintura, houve mais de um churrasco. E aí as pessoas me ofereceram cerveja, pararam para conversar comigo. O povo de lá, eu tenho um histórico já com esse lugar. Mas aí eu aproveitei para no meio da pintura dar uma passeada aí no dia de festa de jogo, né? Sempre no dia do jogo do Internacional, a torcida Fumaça Azul faz uma festinha ali, então eu gostaria de mostrar isso, porque eu acho que a arte de rua, ela mais do que qualquer coisa, ela transforma tanto o circo quanto a arte visual, né? Ela transforma os espaços não em simples trânsito de pedestres e mercadorias e dinheiro, mas também como um ponto de encontro entre as pessoas que habitam as cidades, né? Então eu acho que isso é o que tem de mais valioso para a gente pensar quando a gente sai para a rua para fazer uma exposição, para fazer uma pintura, para fazer um malabares, para fechar uma roda de palhaço e passar o seu chapéu no final. Eu acho que é com essa energia que a gente tem que pensar o nosso propósito de estar lá. E o dinheiro, ele é uma consequência do seu sucesso, desse objetivo, de juntar as pessoas, de mobilizar as pessoas enquanto pessoas que estão ali não simplesmente transitando, mas se encontrando e compartilhando momentos e se relacionando entre elas e com a arte. Enfim, essa é a mensagem fundamental que eu gostaria de passar para vocês. Um grande abraço a todos que ficaram até o fim dessa videoaula e espero ter ajudado na evolução de todo mundo aí. Um abraço!